forte está fazendo a nossa cobertura. Se a gente vai fazer algum movimento para libertar pessoas, ajudar pessoas sem essa cobertura, o que acontece? A gente se lasca. Muito eu fiz evento, chá, café, quando eu ainda não era casada no papel. Eu estava ilegal no mundo espiritual, daí fazia os movimentos de mulher e encontro de mulheres e café e não sabia por que às vezes aparecia o próprio demo dentro da minha casa. Porque eu estava querendo fazer coisas sem cobertura, sem proteção. E mesmo assim, hoje, mesmo tendo a cobertura, mesmo quando o tempo de mesa eu estou sendo coberta pelo meu marido e pela nossa liderança, eu não faço isso aqui do nada, tipo, ao acaso, tenho uma cobertura, tenho uma permissão espiritual para fazer, isso é muito sério. Todas as leis que permeiam o mundo natural, existem leis que permeiam o mundo espiritual e a gente precisa levar a sério isso como mulheres maduras. E mesmo sabendo, novamente, mesmo sabendo dessas coisas, às vezes, sabendo das ferramentas, sabendo das coisas, a gente esquece, a porta fica aberta, e mesmo estando casado, tendo cobertura, dá BO. Aí imagina quem não é casada, e eu sempre trago isso para todas as mulheres, às vezes até no primeiro momento as mulheres ficam me olhando com cara torta, mas é a verdade, a minha verdade é um dos pontos que foi um dos principais, assim, que quando eu me converti, Deus me confrontou, que era o casamento, legalizar, né, trazer a ordem para essa esfera, para que outros movimentos pudessem ser feitos. É um processo que ele não pode ser pulado, não pode. Porque se a gente vai em qualquer evento onde tem uma mulher liderando esse evento que ela está ilegal no mundo espiritual, espera o rojão. Eu já tomei rojão. Isso é muito sério mesmo. Levem sempre em consideração esse conhecimento, esse aprendizado, porque quando eu comecei a colocar em prática, muitas coisas pararam de acontecer na minha casa. Embora algumas ainda aconteçam, porque conforme a gente vai subindo em autoridade espiritual, outras coisas vão acontecendo para a gente receber outras ferramentas. Então, quando Paulo chegou lá em Corinto, ele viu uma das coisas é essa. Uma das coisas é essa. Existiam ilegalidades dentro da igreja. Imagina, a própria igreja fazia coisas erradas. Tava uma bagunça. Que por mais que eles fossem muito espirituais, eles acreditavam em Jesus, mas eles acreditavam em vários outros deuses. E daí começavam as divisões. Daí tinha a filha que tinha relação com o pai, e aí tinha a mulher que tinha relação sexual com o homem e não era casado, exatamente muitas coisas que a gente vê dentro da igreja hoje. Mas por falta, muitas vezes, de posicionamento da autoridade dentro da igreja, continua a bagunça. Sabe? Tipo, continua a bagunça e vida que segue. Uma das coisas que a nossa liderança sempre confronta é legalizar a união do homem e da mulher. Porque enquanto o homem e a mulher não legalizam a união, eles ainda moram com os pais, mesmo tendo saído da casa dos pais. Para o mundo espiritual, essa mulher ainda mora com os pais. Esse homem ainda é o filhinho da mamãe. Por isso que muitas vezes a mulher vai morar com o homem e o homem ainda continua com a mãe, porque ele ainda não assumiu a responsabilidade dessa mulher que entrou na vida dele. E daí, por falta também da gente se posicionar, acontece uma baita de uma brecha na nossa vida. O meu marido tomou um posicionamento porque eu tomei um posicionamento. Então, que nós sejamos, que a gente receba a sabedoria que vem do nosso pai e a gente aplique isso, para que nós não sejamos a igreja bagunçada. Porque se nós somos a igreja que se movimenta em amor, se nós somos a igreja de Cristo, nós somos as pernas de Jesus, nós somos os braços de Jesus, nós devemos andar legais, não ilegais por aí. E começa colocando a ordem nisso. Foi a primeira coisa que Deus me mostrou. Parabéns, Carolyn, pela live hoje, de ter trazido esse assunto, é muito importante, as mulheres devem saber. Eu digo assim, tanta coisa poderia ser evitada se os casais
de namorados, eu era o casal de namorado, eu e meu marido, né? Quando a gente começou a frequentar a igreja, se a gente soubesse disso antes, desse princípio, é um princípio. Quando o homem conhece a mulher, ele é um dever dele se posicionar e assumir essa responsabilidade. Não simplesmente se ajuntar e vida que segue. Então, Paulo confrontou muito essas coisas. Ele confrontou, ele trouxe a consciência sobre a idolatria. E idolatria não é somente a santo e imagem. É pastor também. Líderes também. A gente acha que só quem é católico e fica acendendo vela para santo é idólatra. E quem fica idolatrando o pastor? A minha liderança e do Lucas sempre deixa bem claro: o centro é Cristo. O centro é Cristo, o centro é Jesus. Não somos nós. Então, pensem, peçam discernimento. Onde, em qual esfera, Pai, eu estou idolatrando coisas e pessoas e não estou colocando Cristo no centro? Aí, continuando ali. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, porque se a gente não concorda que Cristo é o centro, o que acontece? Divisão e bagunça. Para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Cristo é o centro. Essa é a visão que nós devemos ter. Clara, Cristo é o centro, não são pessoas, não são lugares, não é a minha casa, não é o meu carro, não são as coisas que eu adquiri, não é essa taça, porque às vezes a gente idolatra até uma peça de roupa. Quem aqui já foi apegada à roupa, calçado, que não conseguia doar, não conseguia se desfazer? Idolatria. Ai, eu amo aquele cantor, meu Deus, aquele cantor. Ai, aquela cantora, meu Deus, é Deus no céu e ela na terra, eu tenho que ir no show dela. Vai lá, filha amada. Ai, porque o meu time de futebol, ele é o top dos tops. É? O teu time não é Jesus? Que interessante. Continua, vai lá. Imagina se tu colocasse toda essa energia que tu coloca para assistir o teu jogo de futebol em Jesus. Imagina o arregaço que tu não ia fazer nesse tempo, nessa geração. Eu não sou contra nada. Mas eu agradeço a Deus que meu marido não vê televisão. Não tem time de futebol assim como eu. A minha energia, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu procuro todos os dias focar ela, canalizar ela na verdade. Porque quando eu canalizo a minha energia para conhecer a verdade, porque só ela me liberta, eu consigo me libertar de todas as mentiras que eu carregava. Fora as que eu ainda carrego, eu estou descobrindo. Se a gente gasta energia idolatrando coisas e tirando o centro do nosso foco, que é Cristo, tá aí uma grande chave do porquê muitas coisas não andam na nossa vida. O meu celular, o Instagram, o YouTube, o computador, nada pode vir antes de Cristo, dos ensinamentos que ele tem para nos oferecer todos os dias. Basta a gente querer. Imagina, Paulo, no primeiro momento, ele deu graças e no segundo momento ele já veio trazer essa clareza para aquele povo. Porque eles eram muito ricos. Nós não somos ricas. Todas aqui somos muito ricas. Muito ricas. Parte do princípio que só o fato de a gente se encontrar aqui todos os dias já mostra uma riqueza. Porque riqueza não é sobre coisas. A riqueza verdadeira, a riqueza é reino. Riqueza é sabedoria do alto. Riqueza é eu saber minha identidade nele. Isso é riqueza. Riqueza é ter 1, 2, 3, 4 filhos para criar. Para criar, não para treinar, que nem diz meu marido. Isso é riqueza. Que é riqueza maior que Deus te dá uma oportunidade de gerar uma vida no teu útero e treinar ela para ele? Quer riqueza maior que essa? O quanto vocês aprendem? Gente, eu nem sou mãe ainda, eu aprendo tanto com as crianças. Quer riqueza maior que essa? De ter oportunidade de gerar uma vida e treinar essa vida para ele? Meu Deus.
Que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Se Cristo for o centro e nada mais importar, nós vamos viver. Sem dúvida nenhuma, eu tenho uma convicção tão poderosa para esse ano. Se a gente não desviar o nosso olhar nem para a esquerda, nem para a direita, olhar só para Jesus, não nos tornando religiosas a ponto de bloquear outras coisas, de receber outras coisas, se a gente olhar para ele e querer copiar mesmo o que ele fez. Eu quero copiar Cristo. Eu quero copiar Cristo, eu quero andar o caminho que ele andou, eu quero sentir o que ele faria nessa situação. Jesus, o que tu faria nessa situação? E quando eu me conecto com essa verdade, eu consigo sentir Cristo em mim. Eu consigo sentir, meu Deus, cala a boca, quietinha, respira fundo, não seja reativa. Pensa que Jesus, claro que ele brigou, ele fez umas badernas lá, mas a maioria das brigas que ele fez foi com religiosos. Sim, assim, porque os próprios religiosos não compreendiam o que ele falava. E sim, ele teve que brigar, ele teve que destruir templos, porque as pessoas idolatravam templos, lugares, endereços, pessoas. Por isso que ele brigava. E num bom sentido. Que a gente brigue nesse novo tempo por isso, por essa causa. Que a gente, e não com os outros, com a gente mesmo, que a gente fale assim, ó, Pai, me mostra, me revela que lugares eu estou idolatrando, se tem coisas que eu estou idolatrando, que eu estou colocando antes de ti, antes de iniciar o meu dia, rendendo graças a ti, porque tu, Pai, me traz todo o ensinamento para o dia de hoje, o direcionamento para o dia de hoje. Tu, Pai, me ensina a ser amorosa, porque a minha vontade às vezes é matar as pessoas. Nele, a minha raiva passa. Nele, ele me ensina a lidar com essa raiva, essa ira que eu tenho dentro de mim. Para não matar o primeiro que vem na minha frente. Só nele. Nele eu sou perfeita. Fora dele, misericórdia. Misericórdia. Só eu que sou assim aqui? O resto é tudo santa. Ah, tá, entendi. Entendi, tudo santa. A Vanessa também assim. Ah, glória a Deus. Mais uma. Glória a Deus, eu não estou sozinha. Glória a Deus. Meus irmãos, fui informado, olha só, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Agora Cristo se dividiu. Ele virou vários deuses. Ah, mas eu vou adorar Cristo e eu vou ler o horóscopo do dia. Daí tem as irmãs, né? As irmãs convertidas que falam assim: ah, eu sou uma nova vida em Cristo. Horóscopo do dia, ai, touro com ascendente sagitário. Oi? Tá dividida. Daí fica acendendo o incenso, tem pedrinha de cristal em casa para mudar a energia da casa. Oi? Tu acredita mesmo que uma pedra vai mudar a energia da tua casa? Sendo que tu carrega a fúria do Deus vivo. Tu carrega o sangue de Jesus nas tuas veias. E daí tu acha, tu tem fé, tu acredita que uma pedra vai mudar a atmosfera do teu ambiente. Que se Deus próprio falou que onde eu pisasse, onde vocês pisassem a planta dos pés de Jesus, ali ele estará, ali ele estará. Então, onde eu estiver, ele estará comigo. Se eu estiver nele, ele estará comigo. Agora, se eu estiver no Santo, no Apolo, na Hera, na Afrodite, no Pedro, no Sampaio, não sei quem, na cantora gospel lá, não sei das quantas, no 1979, o que aconteceu, acha mesmo que vai existir uma unidade, uma união? Não vai.
É sobre essas divisões que Paulo falava ali. A igreja somos nós. E ele falava, eu tô aprofundando muito, sabe, para trazer mais clareza para nós nesse mergulho de Coríntios. Eu falava para o Lucas, como pode um livro que foi escrito cerca de 55 depois de Cristo? Em 55 depois de Cristo, olha o tempo que faz. E é muito atual. Muito atual. Veja bem, 1 Coríntios abrange uma variedade de assuntos e está cheio de informações práticas para a vida diária. Mas se eu tivesse de reduzir o tema principal à sua forma mais simples, eu diria que ele fala sobre nossas motivações e o nosso comportamento como crentes. Ambos muito importantes para Deus. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e dirigida aos cristãos de Corinto, uma cidade rica no mar Mediterrâneo, mas para onde pessoas de variadas culturas e religiões costumavam convergir. O histórico diversificado dessas pessoas e suas diferentes experiências religiosas, olha só, quantas aqui tiveram diferentes experiências religiosas, passaram por vários lugares antes de conhecer Jesus. Vê se não é atual. É muito atual. Muitas vezes causaram problemas na igreja e geraram a necessidade de Paulo escrever essa carta. O texto de 1 Coríntios trata de tudo, desde assuntos espirituais, como os dons do Espírito Santo, a importância da unidade entre os crentes e a confiança em Deus. Olha só, vê se não é muito atual, eu fico chocada. Que mesmo muitos anos terem passado, ainda a gente vive essa realidade. Por quê? Desobediência. Rebeldia. É aquela coisa, a gente quer fazer as coisas da nossa forma, papai tá ali orientando, falando, direcionando, a gente fala, não, eu vou fazer do meu jeito, porque assim dá certo. Ontem eu falava com uma irmã, não sei se ela tá aqui hoje, não tô vendo o nome, que Deus, ele nunca silencia para os filhos. A gente acha que ele silencia. O problema é que a gente não silencia. A nossa mente é perturbada, nós não trazemos ordem para coisas que ele já falou que deve ser feito. Ele usa pessoas, ele usa ambientes, ele usa bichos, ele usa o vento para falar com a gente se ele quiser. Só que de tanto a gente teimar em fazer um movimento que ele já deixou claro 599 vezes que a gente deve fazer, a gente acha que ele silencia, mas ele só está esperando tu fazer o teu movimento para ele dar o próximo passo. Ele já deu o direcionamento, ele já falou. E daí a gente acha que ele silencia, não. Tá aí, tu não vai andar? Eu tô esperando tu andar, eu não tô silenciado. Imagina que um pai vai ficar mudo no treinamento do filho. Não. Tem mãe aqui que fala, olha só, eu já te falei, se tu fizer isso, vai acontecer isso. Não é assim? E a criança vai lá e faz, o que acontece? Bate com a cara. E quantas vezes, às vezes, a criança repete até aprender que não dá para fazer aquilo ali. Daí vai para a escola. Se a criança não aprende a ler, ela vai para a segunda série? A gente quer ir para a segunda série espiritual e a gente não aprendeu nem a ler ainda. Não saiu nem da papinha e a gente quer ir para a segunda série. E daí a gente fala, ai, porque Deus silenciou. Ele não tá falando, eu já falei isso. Não tô julgando ninguém aqui, eu tô compartilhando algo que eu vivo. Ai, porque Deus não tá falando comigo. Mentira. Ele já falou, já confirmou 2, 3, 4, 5 vezes o que tem que fazer. Tu não faz, ele só tá esperando tu fazer para tu ir para a segunda série. Aprende a comer a papinha, depois tu vai pro próximo alimento. Não adianta tu não aprendeu nem a ler e escrever ainda, e tu quer ir pular de série? Quer pular processo, pular etapa? Primeiro eu aprendo algo, depois eu vou para a próxima fase. E depois eu vou para a próxima fase. Ele não vai entregar pra gente a próxima fase se a gente não concluir a primeira. Daí a gente fala, ai, porque Deus não tá falando comigo, ele não tá respondendo as minhas orações. Daí fica escutando 599 pregação, vai na igreja, vai no culto, vai na célula, vai no GR, GM, CL, não sei os nomes que tem por aí.
para buscar respostas, sendo que Deus já falou. Quantas confirmações a gente fica pedindo e a gente acha que ele está deixando a gente? Não. Faz o que precisa ser feito para tu ir para a próxima fase. Enquanto tu não concluir essa etapa, não vai haver a próxima. Lembrando que cada uma aqui tem um propósito único. E não fiquem buscando o propósito. Vocês muitas vezes já estão vivendo o propósito de vocês e ficam buscando fora de vocês, em lugares. Quanto mais a gente agradece o que a gente está vivendo, mais a gente consegue sentir o que está acontecendo. Se permitam sentir o que está acontecendo. Quando a gente se permite sentir o que está acontecendo, ele vem. E ele inunda a gente, até transbordar. E é bem como eu falei para a Vanessa no início do nosso encontro hoje. Quando a gente libera espaço, quando a gente libera perdão no nosso coração, se a gente libera mágoa do nosso coração, se a gente libera pessoas no nosso coração, dependência emocional, quando a gente tira pessoas do centro da nossa vida e a gente coloca Cristo, a gente esvazia. E quando a gente esvazia, a gente permite Deus nos preencher. A tal da paz que excede todo o entendimento é sobre isso. Quando a gente libera espaço para o novo. Quando a gente libera o espaço, para de idolatrar pessoas, para de ficar dividindo Cristo, porque Cristo é um só. Ele é um só. E quando a gente tem consciência, a gente pede para Deus, Deus, eu estou dividindo Jesus, eu estou idolatrando coisas, pessoas, lugares, endereços, altares, coisas. Pai, o que estamos idolatrando no dia de hoje, nos traga revelação, mas traga com amor. Traga com amor. Acolha a nossa idolatria. Acolha as nossas mentiras. Eu escolho acolher. E se todas as mulheres escolherem acolher no dia de hoje, vocês vão sentir o acolhimento do nosso Pai. Porque quando a gente acolhe, nossa, eu estou idolatrando o ambiente. Pai, me ensina a deixar de idolatrar lugares e pessoas e colocar Cristo como centro. Quando uma igreja que está sendo construída, nós estamos em um movimento que, através de onde nós estamos, cada uma está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que seja, a gente está fazendo um movimento de igreja. E neste movimento que está iniciando, que Jesus está recrutando filhas que são a igreja, que a gente coloque Cristo como centro, para ser a igreja dele, que se movimenta em amor, que para de colocar outras coisas como primeiro, como premissa, porque quando a gente coloca ele como premissa, quando a gente busca o Pai, assim como diz na palavra, todas as coisas nos serão dadas e acrescentadas. O problema é que a gente busca em pessoas, a gente só busca aquilo que os nossos olhos veem. Deus, ele não é visto, e não tem como colocar ele em uma imagem. E é justamente por isso que não tem como. E é justamente por isso. Pai, nos mostre hoje, para que cada vez mais a gente consiga, Pai, andar nesse movimento que Jesus está nos chamando para fazer. De ser Ele onde quer que nós pisemos, Pai. Onde quer que a gente abra a nossa boca. Ser Cristo onde é que a gente esteja. É sobre a gente colocar Ele como centro e permitir que Ele direcione as nossas palavras, permitir que Ele direcione os nossos passos, permitir que Ele nos oriente a ser amor, porque Ele é amor. Quando eu estou nele, eu sou o amor. Porque a primeira reação da carne é gritar, bater o pé, chorar, murmurar, responsabilizar os outros pelas próprias escolhas, culpar, vitimizar. Essa é a primeira reação da carne. E não será do dia para a noite que a gente deixará essas coisas. Nós devemos ter paciência com o nosso processo. Acolher
todas as coisas que a gente carrega, acolher e uma de cada vez resolver, com muito amor. Hoje eu estou mentindo, Pai, nessa esfera, me ensina a me libertar, me liberar disso. Me ensina. Me ensina a te colocar como centro, me dá uma estratégia, Pai. E eu vou obedecer, porque eu sou filha. E tem aquela frase que quem obedece cresce, é sobre isso. Nós só crescemos espiritualmente quando obedecemos ao nosso Pai. E quando a gente se movimenta em fé, obediência e honra, todas as coisas nos serão dadas e acrescentadas. É natural. Não existe filho no mundo que não lhe é dado quando ele obedece. É impossível. Se tu tá andando em fé, obediência e honra e mesmo assim não tá recebendo, tem portas abertas. Bem como eu falei antes, bem como a Caroline falou hoje na live. Coloquem ordem na vida de vocês, na casa de vocês. E se vocês não sabem, perguntem ao Pai. Pai, por que que tal coisa não está acontecendo na minha vida? Ou para que tal coisa está acontecendo na minha vida? Tem alguma brecha, tem alguma porta, tem algo que eu não estou fazendo, que o Senhor já me pediu para fazer, Ele vai trazer revelação. Ele vai trazer diretamente para ti. Todas as coisas que Deus me traz, eu não preciso arredar o meu pé da minha casa. Eu não preciso abrir o meu celular. Eu não preciso ligar a televisão. Eu só preciso ir nele, direto na fonte, para ter a resposta. E se vocês querem a resposta, mesmo que com medo, tenham coragem de acessar a resposta. Muitas vezes eu tenho medo de acessar respostas. Eu digo, Pai, eu tô com medo de acessar essa resposta. Ele diz, tenha coragem. Em mim. Eu vou te dar coragem de acessar, a gente vai acessar junto essa resposta. Vai doer um pouco no início, mas depois vai passar, vai cicatrizar, e isso vai gerar um testemunho vivo do que eu posso fazer, do meu poder sobre a vida de todos os meus filhos e filhas. Por isso esse ano é o ano da filiação, das filhas e filhas do papai. E para a gente acessar essa verdade, a gente precisa acessar a mentira. Acessar a nossa sombra e todas as coisas que a gente escolhe muitas vezes fazer inconscientemente, por não ter consciência da verdade. Pai, eu declaro sobre essas mulheres do tempo de mesa que hoje será um dia extraordinário, uma tarde extraordinária na tua presença. E que se assim elas quiserem, escolherem, decidirem, Pai, elas vão acessar essa revelação que o Senhor me trouxe. Na mesma proporção. Papai, Ele quer só um coração disposto e disponível a acessar a verdade. Ele só quer isso, Ele não quer mais nada. Pai, eu tô com medo. Vem comigo. Esse coração humilde que eu quero para andar comigo. Vem comigo. Eu te dou coragem. Eu te dou a força. Assim é e assim será. Porque quando nós declaramos, nós decidimos e falamos aos céus, Pai, eu quero, eu decido acessar, Ele traz a verdade. E se não trouxer hoje, tenha paciência, talvez Ele só queira trabalhar a tua ansiedade, para que tu seja mais paciente e resiliente ao direcionamento dEle. Tenha o coração disposto, tenha um coração disponível, é só isso. Mais nada, não tem segredo nenhum. É simples. Que a gente, no dia de hoje, deixe de complicar as coisas simples que vêm dele. Eu escolho no dia de hoje, Pai, parar de complicar as coisas simples. Me ensina no dia de hoje, Pai, parar de complicar as coisas simples. Eu me conecto ao que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Corinto. Nos traga revelação de qual a desordem a gente trouxe para dentro da nossa vida, nossa casa, sem ter consciência. E nos ensina, Pai, a trazer a ordem, independente da esfera que nós devemos trazer. Sem julgar, sem apontar ninguém, sem confrontar as pessoas que estão na nossa volta.
Tudo é sobre nós, é sobre como nós estamos lidando com as coisas e vendo as coisas. Que a gente não abra os nossos olhos para apontar. Que a gente feche os nossos olhos para se autoanalisar. Analisar as coisas que nós estamos fazendo de errado. Porque quanto melhor eu me torno para mim, melhor eu sou para o outro. Não importa quem o outro é e o que o outro faz. Importa o meu caminho, a minha caminhada com Jesus. Porque eu estou decidindo e escolhendo todos os dias caminhar essa estrada. Amém, Jesus. Obrigada. Ai, ai. Bem, Jesus. Parar a gravação, vou parar a nossa gravação, e daí